Deixa eu te contar uma coisa. Quase toda semana eu recebo alguma mensagem de alguém me dizendo: Vanessa, meu bolo solou, mesmo eu seguindo a receita certinho. E sabe o que a pessoa faz depois? Ela troca de receita. Se você começou a vender bolos e vive procurando receita nova na internet, eu preciso te contar uma coisa muito importante. Provavelmente o problema não está na receita. Eu sei que isso que eu falei pode parecer estranho, porque quando um bolo não dá certo, a primeira coisa que vem à cabeça é: essa receita não presta. Então a gente vai lá, procura outra e outra e outra. Só que mesmo mudando a receita, o resultado continua inconsistente. É normal cometer erros, principalmente se você está iniciando. No começo da minha jornada com a confeitaria, por exemplo, eu vivia trocando de receita. Testava uma, depois outra, depois mais uma, sempre achando que o problema estava na receita que eu encontrava. E muitas vezes eu pensava que talvez o problema fosse até comigo mesma. Cheguei até mesmo a achar que eu não levava jeito para fazer bolo, sendo que o que faltava era eu entender a maneira correta de fazer e a metodologia por trás de um bolo bem feito. Talvez isso já tenha acontecido com você. Um dia o bolo sai bom, outro dia ele sola, e isso frustra muito, principalmente quando você está vendendo. Porque quando a gente vende bolo, não pode depender de sorte. Imagina só o seu cliente comprar o seu bolo hoje e amar, e quando comprar de novo ele estar completamente diferente. Isso não é nada profissional. Eu sei que muitas vezes isso acontece, não porque a pessoa não se esforça, mas porque ela aprendeu a confeitaria de uma forma muito fragmentada. Uma receita aqui, outra ali, um vídeo no YouTube, um PDF, uma dica de alguém. Mas tudo isso sem entender realmente como que a massa funciona. Sem entender o papel de cada ingrediente, sem entender por que de algumas técnicas fazerem tanta diferença e sem perceber que pequenos detalhes no preparo do bolo podem mudar completamente o resultado final e a sua estrutura. E não é só a receita que influencia no resultado, até o forno que você usa. E principalmente se você sabe ou não usar esse forno. Isso sim faz muita diferença. Muita gente me pergunta qual é o melhor forno para assar bolo, se precisa investir em um modelo mais caro, mas muitas vezes o mais importante não é trocar de forno, e sim entender como que o seu funciona, saber para que serve cada função, cada ajuste e como isso influencia no assamento do bolo. Porque quando você começa a entender esses fundamentos, fazer bolo deixa de ser tentativa e erro. É aqui que está o ponto que quase ninguém explica. Um bolo não é só mistura de ingredientes. Ele é uma estrutura química e física. Cada ingrediente tem uma função específica. E quando você entende isso, tudo muda. Por exemplo, o ovo. Muita gente acha que o ovo só serve para dar liga na massa, mas ele faz muito mais do que isso. Ele ajuda a estruturar o bolo, ajuda a incorporar ar na massa, ajuda na umidade. Então, quando você muda a quantidade de ovos que tem na receita, ou quando você usa ovos de tamanhos muito diferentes, o resultado muda completamente. Por isso, na maioria das minhas receitas, para não dizer todas, eu utilizo balança para poder pesar os ovos e padronizar os meus bolos. O açúcar também, ele não está ali só para adoçar. Ele interfere na maciez e na umidade do bolo, deixando a textura do bolo mais seca ou mais macia. Afinal de contas, no forno, o açúcar fica líquido. O açúcar ajuda na retenção de umidade e até mesmo na cor do seu bolo. Por isso, quando uma pessoa reduz demais ali a quantidade no açúcar, pode acabar comprometendo a cor e fazer com que o bolo fique seco ou pesado.
E se você fizer o contrário, aumentar a quantidade de açúcar, esse bolo não vai ter estrutura suficiente para se manter de pé. Ele vai transbordar na forma e murchar depois que tiver frio. Outro ponto também que influencia muito no resultado do bolo é a gordura que você escolhe usar na receita. Bolos feitos com óleo, por exemplo, costumam ficar muito mais macios e fofinhos. Já bolos feitos com margarina ou manteiga tendem a ter uma estrutura um pouco mais firme, principalmente quando estão em temperaturas mais baixas. Se a receita não estiver bem equilibrada, eles podem até ficar um pouco mais ressecados. Mas existem formas de ajustar isso. Muitas vezes você pode usar uma base mista, combinando tipos diferentes de gordura na massa. Ou até mesmo usar ingredientes como creme de leite, que também funcionam como fonte de gordura e ajudam a deixar a massa mais leve e mais úmida. No final, todas essas escolhas influenciam diretamente no resultado do bolo que você vai fazer. Por isso, antes mesmo de você começar uma receita, é importante pensar: que tipo de massa eu quero criar? Porque quando você entende isso, você também deixa de fazer bolo no improviso e começa a fazer bolo com intenção. E o fermento que muita gente acha que é o responsável por tudo, só faz o trabalho final. Se a estrutura da massa estiver errada, o fermento não salva. Quando você entende essas bases, você para de depender de receita. Agora conta pra mim qual é a sua maior dificuldade quando você faz bolo. É a textura? Bolo que sola, que não cresce igual? Me conta aqui nos comentários que eu leio todos. E se você aí de casa quer aprender confeitaria não só como receita, mas como estrutura e negócio, já se inscreva aqui no nosso canal, porque tem muito conteúdo bom sobre isso que vai te ajudar, eu tenho certeza. Te convido também a conhecer o meu canal no WhatsApp. Lá você tem acesso à nossa comunidade de confeiteiras, onde você aprende trocando experiências, fica por dentro de dicas e muito mais. O link vai estar no primeiro comentário fixado. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui. Shalom, até o próximo vídeo.